Bom, então essa semana a gente falou na segunda-feira do estilo dominante, de dois estilos, né? O comando e prazo e o controle e especificação, e que são mais voltados para resultado, né? Não são voltados para pessoas, são voltados para resultados, para tarefas. Então, aí na segunda a gente falou do dominante, do estilo dominante, que é o mais predominante no estilo do comando e prazo, que é aquele que é o executor, a palavra dele é fazer rápido e voltado para resultado. Na terça-feira, que foi ontem, nós falamos sobre o analítico, né? Que é o perfil analítico, que está mais relacionado com o estilo de liderança de controle e especificação, que nós chamamos de o especialista. É aquele que é o certinho, perfeito, minucioso, que faz os mínimos detalhes, que também ele é muito focado para resultado, né? Para tarefas. Então, ele não é voltado para pessoas. Hoje nós falaremos sobre o perfil influente, que está mais relacionado com a liderança, né, por conexão e diálogo. E aí eu tava aqui dando uma olhadinha na capa novamente da revista Você S.A., né, na matéria, e lá fala, não sei se vocês conseguiram ler, né, os modelos fundamentais, né, a gestão da liderança. Fala da liderança positiva, da liderança compassiva e da liderança situacional. A liderança positiva, nós vamos ver que é bem característico do perfil influente, né? A conexão e o diálogo, o estilo de liderança dele é por conexão e diálogo. O compassivo, que é voltado para pessoas, e o situacional é aquele líder que ele vai ter que entender muito bem, conhecer muito bem os seus liderados, o perfil comportamental dos seus liderados, entender o nível de maturidade de cada um, né? Se eles estão precisando, no primeiro momento, de ser comandados, se eles estão precisando ser orientados, depois delegar. Então você tem que, aquele que, dependendo do nível de maturidade da sua equipe, você vai se adaptando, né, individualmente a cada um. É um modelo, um estilo de liderança que dá um pouco mais de trabalho, né, trabalhoso, mas o que é interessante, mais do que nunca, acho que os líderes, eles têm que se autoconhecer, entender como que é o seu estilo de liderança, o seu comportamento, entender onde estão os seus gaps, o meio onde ele está inserido, né, a sua equipe, os seus gestores estão dando de feedback, onde que ele precisa melhorar para se desenvolver e atender essa nova liderança que é mais voltada para pessoas. Mas a gente viu, né, depois quem não viu os vídeos, né, as lives de segunda e terça, né, que a gente falou dos líderes mais voltados para resultados de uma pessoa, eles têm muitos pontos fortes e muitos pontos bons que a gente precisa deles na empresa, tá? Então, depois quem não viu, dá uma olhadinha lá. Então, hoje a gente vai falar sobre o perfil influente. Hoje e amanhã a gente vai falar para os dois perfis que são mais voltados para pessoas, que é o que né, a reportagem está propondo. Bom, qual que é as características do perfil? Vamos começar, né, falando um pouquinho do influente, o perfil do influente, para depois a gente entender o estilo de liderança deles, tá? Normalmente aquela pessoa, vocês viram que tem umas luzinhas lá na chamada do perfil influente? E aqui no fundo da tela é um influente que tá com holofote nele, né? Aquele que quer, né, se aparecer, ele chega chegando, né? É o bem-humorado, positivo, é super extrovertido, ele tem que ser o centro das atenções. Então, se ele chegar naquele grupinho que ele não for o centro das atenções, ele vai procurar outro grupo para ser o centro das atenções. Ele precisa disso, né?
Ele é uma pessoa sempre bem-humorada, super amigável, né? Então, como ele é voltado para pessoas, ele se relaciona super bem, ele tem essa necessidade de relacionamento, é uma pessoa muito acessível, sempre está disponível. Então, a gente vai ver que uma das dificuldades do influente, né, porque ele precisa dessa atenção, dificuldade de dizer não, e extremamente comunicativo, né? Até fala demais. A gente tem que falar assim, ó, para, né? Tá falando demais. Então e às vezes ele se perde na comunicação dele, né? Ele fala tanta coisa ao mesmo tempo, sabe aquela pessoa que deixa você muito tonta de tanto que fala, assim. Às vezes você não tá daquele momento assim, gente, essa pessoa não vai parar de falar, né? Então, esse é o influente mesmo, porque ele precisa toda a atenção para ele. Normalmente eles são muito emotivos, porque eles são voltados, né, para pessoas e relacionamentos. Eles têm uma necessidade de conexão, de estar junto. Imagine os influentes nessa quarentena. Provavelmente essas pessoas, a gente viu que o índice de depressão, de busca pelos psicólogos, né? O burnout, ele vem se intensificando. Então, provavelmente esses influentes que não ficam bem sozinhos, que precisam estar se relacionando, eles estão sofrendo bastante, né? Tem um lado bom aí que eles são extremamente otimistas, positivas, que é aquela liderança positiva que é da reportagem. Então, a gente pegar essa característica do líder influente, porque ele vai sempre estar lá com alto astral, a pessoa chega sempre com alto astral, parece que não vê nada negativo, sempre vê o lado bom das coisas, sempre otimista, é uma pessoa muito agradável de estar junto, sempre né? A gente adora esses, né? Por mais que fale demais, às vezes a gente está cansado, assim, mas é uma pessoa muito agradável de estar, né? Te levanta o astral. Eles têm muita iniciativa, né? Eles não têm medo de ousar, pelo contrário, eles precisam de desafio, eles gostam de ser desafiados, eles não têm preocupação com mudanças, né? Eles se adaptam muito bem às mudanças, então eles têm bastante iniciativa, mas a gente vai ver que eles se perdem um pouco, eles iniciam tantas coisas ao mesmo tempo que eles às vezes não conseguem acabar. Esse que é o grande problema. São práticos, bem práticos, né? Vai lá e faz, né? Bem semelhante ao estilo do dominante mesmo, né? E bem sociáveis também. Eles são, né, bem sociáveis, adoram, eles precisam estar nesse ambiente aqui onde tem pessoas, né? Reuniões, ele procura sempre estar. Oi, Maurício. Oi, Renata. Tudo bom? Quais são as necessidades dos influentes? Estar sempre atrás de coisas novas, viver coisas novas. Eles odeiam rotina. Você colocar ele numa rotina é muito difícil. Eles ficam, né, estressados, ficam impacientes, então eles não gostam. Eles têm que estar sempre fazendo coisas novas, eles são super criativos. Tem um lado bom isso, ter uma pessoa muito criativa dentro da equipe, né, na empresa, porque eles sempre vão estar atrás de inovações, né? Sempre vão estar buscando alguma coisa. Então, eles trazem muitas ideias, eles precisam expor as ideias deles, têm necessidade. Então, quando tiver uma reunião de equipe, né, quando ele tiver entre os amigos, ele vai ter sempre que falar. Se ele não falar mais, mas ele vai ter sempre a palavra. Ele tem essa necessidade de contar tudo que na cabeça dele, o que ele fez, as ideias, né? Então, são pessoas bem criativas também. Então, aquele poder de se expressar, ele precisa se expressar, né? Então, se você privar ele disso, ele fica, né? Ele fica mal, fica angustiante. Ele se sente, ele precisa, né, ter o holofote, sentir-se prestigiado, o status, o reconhecimento.
Então ele tem que ter o holofote nele. Ele é aquela pessoa que, se tiver uma convenção na empresa, ele quer estar lá em cima, né? Se ele recebeu o prêmio e ele não subir no palco, ele vai sair frustrado de lá. Porque ele queria ir lá, falar, né, ter todo mundo olhando para ele não tem preocupação com isso. Ele precisa, se você der só levar o prêmio para ele até onde ele está sentado, ele fica bem, bem frustrado. Quando você vai numa dinâmica de grupo, né, vai fazer alguma dinâmica também. E aí tem aquele momento da apresentação. Ele é aquela pessoa que vai lá, levanta e vai se apresentar. Os outros ficam tudo no lugarzinho dele, né? Bonitinho, mas ele levanta, fala oi pra todo mundo, faz aquela brincadeira. Ele é super brincalhão, né? Faz aquela brincadeira básica e começa a se apresentar, né? Então ele é bem esse estilo mesmo. Algumas pessoas já estão se reconhecendo aqui, né? Não, eu não vou citar nomes, porque eu sempre cito os nomes, né? Eu não sei se as pessoas gostam, né? Esse é um defeito meu, mas não é por mal. E Maurício, não, hoje eu tô sozinha, porque essa semana eu tô fazendo umas lives sozinhas, mas às 9 horas tem um café com propaganda ainda com a Jana. Vem aí, a gente vai estar aqui, tá? Então, assim, e eles precisam de reconhecimento. Isso é legal a gente saber, porque assim, o reconhecimento, eu trabalho com um assessment, uma pesquisa que a gente faz, né? Eu até andei dando de presente algumas lives que a gente está fazendo, né? Que é para você ver qual que é os seus estilo de reconhecimento e valorização. Como as pessoas gostam de ser reconhecidas e valorizadas. O influente, se você não for assertivo, né, não reconhecer ele da forma que ele gosta, ele também desmotiva. Então, essa ferramenta de você saber, né, principalmente se for o líder, e ele saber como o outro gosta de ser reconhecido, você acaba ajudando as pessoas a ter uma equipe mais motivada, né? E o influente, ele precisa muito disso. Diferente lá do analítico que a gente viu na segunda-feira. O analítico, ele é mais introvertido, ele é mais fechado, é voltado para ele mesmo. Se você chamar ele para ir para o palco, nossa, ele fica roxo, fica tudo, né? Ele não fala, não sai a voz, ele fica extremamente desconfortável, ele não gosta de holofote nele. Então, porque o analítico é o perfil oposto do influente que a gente viu, que o analítico, ele é o especialista, né? O detalhista, e o influente não tem nada de detalhista. Nada de detalhista. Então, são perfis opostos. Então, você pode, se você fizer lá o seu mapeamento de perfil, por exemplo, né? Se der influente analítico, por mais que eles sejam opostos, eles podem ter um complemento bom, né? Então, o influente, ele tem iniciativa, mas a gente viu que o analítico não tem acabativa. Então, eles vão se ajudar. É só você saber qual o seu ponto. A gente sempre fala que assim, é a tendência e não necessariamente, né? A pessoa vai ter esse ponto, que a gente tem as outras características dos perfis que às vezes pode estar mais relevantes. Só vou reforçar aqui, como eu tô fazendo a apresentação, se deixei passar alguma pergunta, como os comentários estão indo em cima da apresentação, às vezes eu não consigo ver, tá bom? Então, comentei ontem com a Camila, né, que tá aí também. Oi, Jana. Então, às vezes que fica muito transparente, muito transparente, tá bom? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa ferramenta do reconhecimento, aí vocês me chamam também no privado, eu converso com vocês, mostro como é a ferramenta, porque é bem legal. Se você acredita ou que você tem uma pessoa influente aí na sua equipe, tá? Quais são as dificuldades do perfil influente? Eles têm dificuldade de cobrança. Oi, Andréia.
eles têm dificuldade de cobrar as pessoas, né? Eles fazem tantas, mas na cobrança no sentido assim, eles fazem tanta coisa ao mesmo tempo que eles se perdem na desorganização. Então, eles até delegam com facilidade, né? Mas eles não conseguem fazer acompanhamento porque eles fazem muita coisa. Então, essa cobrança, sim, eles vai indo, né? Vai deixando movimentar. Então, porque eles se perdem no fato de se perder na organização mesmo, tá? Organização é algo que eles precisam melhorar bastante, eles não, né, principalmente para fazer planos, né, fazer planejamento, fazer listas de ações, o que deve ser feito ou não, né, eles vão fazendo, eles iniciam muitas coisas, mas eles não têm essa qualidade, né, essas características, eles acabam, né, se perdendo bastante. Então, se a gente faz uma análise, um mapeamento de perfil, né, e uma pessoa extremamente influente, né? A gente falou, né, no começo, na segunda-feira, que é difícil você ter ser um perfil só, né? Normalmente são dois perfis, uma combinação de dois perfis, que é o mais comum, né? Então, influente, analítico, enfim. Então, você acaba pegando algo, né? Trabalhando o ponto de desenvolvimento. Eles também têm uma dificuldade de concentração. Deixa eu ver o que a Tatiana está falando. Eu comprei uma lousa, eu estou tentando tudo para me organizar melhor e lembrar as coisas a mais. Sim. É um ponto, né? A gente tem que ver o que a gente se adapta melhor na organização. Tem gente que consegue usar muito bem o celular, né? Agenda. Tem gente que ainda vai na agenda de papel. Tem gente que faz a lousa. A gente tem que encontrar a nossa forma que a gente adequa-se melhor. Só não dá para ficar tudo na cabeça, como antigamente, né? Essa é a única coisa que não dá mais, porque a gente esquece, né? É complicado. Eles têm também dificuldade de concentração, porque eles estão, né? A cabeça sempre está fervendo, sempre está com muitas ideias, né? A gente fala quando você tem, vamos supor, você recebe um desafio, por exemplo, né? O influente, imagina que o seu gestor estava lá numa reunião e lançou um desafio. O influente é aquele lá que compra a ideia e ele já mobiliza, né? Ele é um influenciador, por isso que é perfil influente. É um influenciador e já mobiliza as pessoas para fazer, participação. O dominante que a gente falou, ele já parte para ação porque ele quer ver o resultado, tá? O analítico, ele fica assim, ele até expõe, né, o que ele achou, mas ele fica assim, será que vai dar certo? Porque a gente viu, né, ontem, né, o analítico, que é o especialista, ele até fala, mas ele tem a tendência a criticar as coisas, né? Sempre vê o lado negativo, é negativista. Então, assim, ele fica assim, será que vai dar certo? É o que a gente fala, o estraga prazer. Então, tem que tomar cuidado, é um ponto de desenvolvimento do analítico. E o estável é aquele, assim, que a gente fala a gente vai falar amanhã, né? Que é o cara de paisagem. Né? A empresa vai lá, fala, lança um desafio e você fala assim, e aí, ele gostou ou não gostou? Porque ele não se expressa, ele não fala, né? Ele tá lá um turbilhão, ele tava assim, mas como que vai fazer? O que precisa? Ele até comprou a ideia, mas assim, ele precisa se organizar primeiro. Só que ele não fala, então a gente vai ver que o estável, né, que é o planejador, o desenvolvimento dele, ele falar mais para as pessoas, né? Expor mais, né? Ousar mais, que é um desafio dele aí, né? O Vanderlei tá falando, sou dominante 39 e influente 29.
Mais voltado para. Ah, você tem até que um equilíbrio aí, né? Assim, na parte de pessoas e resultado, né? Aí a parte do analítico, do estável, né? Que são os, os que fazem mais as análises, né? O planejamento, às vezes pode ser os planos de desenvolvimento, né? Mas assim, é o que a gente falou, né, Vanderlei? Acho que o estável, 14%. É o que a nossa mentora sempre fala, né? A gente tem que ver no momento atual, aí tem que pegar do que deu mais baixo, o que está gritando lá, né? O que você acha e o que as pessoas também acham, né? O que está faltando, qual que é o ponto, né? Onde você quer chegar, como chegar, né? Para que você quer chegar, por que você quer chegar, o que está te incomodando, se você quer uma ascensão, né? E mudar de cargo, você quer, por exemplo, mudar de empresa, você quer melhorar o seu planejamento, que você tem essa consciência, mas será que realmente você não se planeja? Quais são os aspectos, né, dentro do analítico, dentro do estável, dentro do influente, dominante, qual que é o ponto que você tem que se desenvolver? Porque tem algumas características dentro de cada perfil, né? Tá? Bom, quais os ambientes é, que eles preferem, né, trabalhar, né, estar, né, aqueles ambientes mais dinâmicos, descontraídos, interativos, aquele negócio muito organizado, tudo no lugar, que ele não pode falar alto, que ele não pode conversar com o amiguinho, não é o estilo do influente, né? Um ambiente mais descontraído e que valoriza realmente sabe, o cafezinho, a parada para o cafezinho, que ele quer uma atividade social, ele quer um happy hour, ele gosta dessa empresa, né? Porque como ele é voltado para pessoas, ele gosta de ambientes assim. É interessante, né? Porque a gente vai linkando, né? Às vezes você vai fazer não estou feliz, né, nessa empresa, vou buscar outra empresa. Então a gente sempre dá umas dicas, né? Pesquise qual que é o perfil dessa empresa, o que ela valoriza, o que ela gosta, como ela trabalha com os funcionários, se ela é voltada para resultados, se ela é voltada para as pessoas, porque senão você sai de um ambiente, né, que você não estava feliz e você vai para um outro ambiente que é do mesmo jeito, né? Então, perguntar para as pessoas, né, que já ou trabalham ou que trabalharam lá, alguns, se tiver conhecido, né? Quando a gente não tem muito conhecido, às vezes fica mais difícil, mas tem alguns sites que você pode procurar, né, para saber a opinião das pessoas quanto às empresas também. Então, isso acaba ajudando. Oi, Lucas, Jéssica, tudo bem? Obrigada aí pela presença. Quais os medos do perfil influente, né? O influente é o comunicador, né? A palavra dele é ou influente ou comunicador, que ele se comunica muito, né? Quem chegou depois, né? Se vocês observarem o fundo, o destaque do perfil é só luzes, porque ele gosta de holofote. A palavra dele é luzes, luzes, câmera, ação. Eu quero me aparecer, né? Então, qual o medo dele? É rejeição. Ele não, né, as pessoas não convidarem ele para um happy hour, não convidarem ele para o cafezinho, não convidarem ele para reunião, não deixar ele falar, isolar ele. Se você isolar o influente, ele morre, né? É o que a gente falou, essa quarentena eles devem estar sofrendo muito, os influentes, né? A necessidade de pessoas, né, de tocar. Que mais? O que incomoda os influentes? É o oposto do analítico, né? O oposto do analítico, do especialista. Regras, detalhes, rotina, isso a gente vai ter. A gente vai ter, às vezes, um problema, né, com o influente, quando ele tem muito do influente, né, do comunicador, é quando você tem que
pedir para fazer um relatório, para fazer uma pesquisa, para ser um pouco mais detalhista. Ele vai ter muita dificuldade nisso. Então, a gente fala que por que que é importante, né, de já fazer um bom processo seletivo e conhecer o perfil da pessoa. Porque se você contrata um influente para trabalhar num cargo que tem rotina, que ele vai ter que entregar relatórios com muitos detalhes, gráficos, e o analítico dele deu muito lá embaixo, você vai ter, ou você, aí você analisa o perfil, né? De repente ele tem muito mais qualidades, pontos fortes que você também está precisando. E se você tiver tempo, pagar um curso para desenvolver o lado analítico, e se ele tiver disposto também, beleza. Agora, se você não tiver tempo, não tem como pagar curso, só que você precisa disso dele, aí vai ter um grande problema. Então, ele pode ter lá o melhor currículo, a melhor referência, tudo. Mas, dependendo para a descrição, para o cargo que você está procurando, ele não vai ser o melhor, só vai dar estresse. Então, por isso que a gente fala, conhecer isso, fazer essa análise lá já no processo de contratação é interessante, ajuda bastante o líder, porque senão a gente vai muito na intuição, né? O influente é intuitivo, né? Ele vai muito na intuição, então ele parte para ação, ele é prático, mas a gente tem que tomar cuidado com isso também. Deixa eu ver se alguém comentou alguma. Na realidade, temos que ter 80% de prazer no trabalho e 20% de sofrimento. Por isso que temos que saber o perfil para estar no lugar certo. Com certeza, com certeza. O autoconhecimento é tudo, né? Eu já falei uma vez em lives, eu tinha um preconceito de perfil comportamental. Porque assim, quando você não conhece, né, você não sabe, a tendência é você julgar, né? Ah, isso daí é tudo igual, né? Vem lá tudo script, né? Tudo parece copia e cola. Mas quando você entende o significado de cada um, é muito mais fácil. Mas eu reforço também que, assim, eu achar que nem o meu perfil deu, o último deu o dominante, né? A porcentagem mais baixa. Só que eu me acho muito dominante. Só que no meu mapeamento não deu. Então, assim, eu não vou ficar sofrendo por causa disso, né? As pessoas não me enxergam assim. Então, eu vou pegar os meus lados, os meus pontos fortes, vou desenvolver e os meus pontos, os meus gaps eu vou trabalhar. Então, uma coisa é a gente achar, e uma coisa é, será que o nosso comportamento está refletindo realmente o que nós somos, ou o que nós pretendemos ser, né? Então, por isso que o feedback, a ferramenta de feedback é maravilhosa. Bom, então não gosta de rotina, então cuidado com rotinas, pedir muito gráfico aí, muito gráfico, muita planilha. Então, a gente eu que sou da área comercial, né? Precisa disso. Então, e o influente, se a gente for pegar, ele é bom assim. Vai ter, na nossa área tinha muitos eventos, né? Mini meetings, palestra. Ah, o influente tá lá, ele tá lá conversando com todo mundo, ele quer ficar lá na recepção, recepcionando a galera, ele não quer ficar colocando as cadeirinhas lá no salão. Ele não quer ficar ajeitando slide, não, ele quer lá e lá tá com pessoas. É isso que ele gosta, né? Ele quer conversar, ele quer se comunicar, ele quer fazer a diferença. É isso aí. Então, assim, o perfil influente ele é mais voltado para pessoas, para relacionamento e a necessidade de conexão, tá? A palavra do influente é fazer diferente. Ele sempre tá lá no diferente. Ele não gosta de fazer nada igual, ele tem necessidade de mudanças, de variar, ele não gosta de rotina. Então a palavra dele, a gente falou que a palavra do nominante é fazer rápido, né? A palavra do analítico que a gente viu ontem é fazer certo. E agora a palavra do influente é fazer diferente. E amanhã a gente vai ver que a palavra do estável é fazer junto. A tomada de decisão. Deixa eu ver aqui.
Camila, mas muitas vezes não somos e sim estamos. Vai depender do ambiente e das demandas. Sim, sim, Camila. Há algumas situações, alguns pontos assim. O que a gente fala, assim, que a gente não deixa de ser dominante, a gente não deixa de ser influente e tal. Existe uma porcentagem. Você pode estar mais ou menos. Na verdade, que nem quando eu iniciei minha carreira, se eu fizesse, acredito que se eu fizesse minha análise do perfil no início da minha carreira, meu dominante acho que ia dar 50%, porque eu era aquela papum, sabe? Direta, né? Tudo bem que o analítico tem um pouco disso também, mas eu era assim. E só que eu fui me desenvolvendo, porque eu tive muitos feedbacks, eu tive muitos conflitos com a minha equipe, eu tive que melhorar. Então, assim, quando você tem um plano de desenvolvimento, não é que você pode, às vezes, inverter. Então, assim, o meu estável veio em primeiro lugar e o meu dominante veio em segundo, né? Antes era dominante estável, agora está estável e dominante, porque você vai se desenvolvendo, tá? E aí, você falou uma coisa do meio também, assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque o que acontece? O meio, ele faz você, às vezes, mascarar alguns pontos fortes teu, né? Então, e aí você acaba ficando sabe, obscura lá, né? Você acaba, falam tanto assim que você é dominante e você vai deixando de ser dominante e às vezes fica até nulo o seu dominante porque de tanto que falam isso. Por isso, assim, ó, o meu dominante foi no último, que acho que de tanto que falava, acho que eu fui assim, não posso falar, então preciso pensar, preciso agir assim, preciso. E às vezes você precisa de, né, ser mais prático, ser mais ousado, enfim. Então a gente só tem que tomar cuidado que às vezes o meio, né, o ambiente realmente, às vezes acaba abafando alguns pontos fortes nossos. Sim, Vanderlei, para a gente caracterizar o perfil, né, o que for, né, na nossa análise que a gente faz, né, nosso mapeamento, tudo que é acima de 25% já caracteriza o seu perfil, tá? Bom, e aí fazendo a conexão, né, a ligação do perfil do influente com o estilo de liderança, o estilo de liderança dele é mais focado na conexão e diálogo. E quais são as características desse perfil? Eles lideram de uma forma bem descontraída, liberal e positiva, ó, que veio, né, a calhar com o conteúdo da matéria, né? Então, aquela liderança positiva que está aqui na revista. Então, eles são bem otimistas, eles são, né, bem descontraídos mesmo. Às vezes, o que acontece é que eles deixam a equipe muito solta. Isso que é o ruim, né? Mas eles têm essa forma bem descontraída que dá liberdade, né? É gostoso, é um ambiente gostoso para se trabalhar. Eles valorizam muito, muito o diálogo, né? Porque ele já é um comunicador, então é aquela pessoa que vai, né, chamar a equipe para conversar, dialogar, né? É aquele líder participativo que gosta de estar junto, porque ele gosta de estar de pessoas, ele não pode ser excluído de nada, né? Ele também é um bom ouvinte, mas ele assim, ele é um bom ouvinte, mas às vezes ele não tem aquela audição tão ativa, né? Porque às vezes ele tá ouvindo, mas ele já tá pensando no que ele vai falar. Então, às vezes ele não escuta de forma ativa, né? Então a gente, mas ele é bem receptivo, ele é acessível nesse ponto, né? De ser acessível. Então você pode, é aquele líder que ele, se você tiver que pedir uma opinião, você tá com uma dificuldade, você não vai ter medo de chegar nele, né? Diferente às vezes do dominante, do analítico, que ele tem às vezes a cara um pouco mais fechada, vive lá no mundinho dele, porque ele não é voltado para pessoas. Então ele tem essa característica de liderar, né, e deixar o time bem à vontade.
ele é um líder que ele, né, que nem eu falei, se ele tiver um desafio, ele já vai lá, ele já levanta, já vai começa a conversar com as pessoas. Não, então vamos fazer assim, assado. Ele vai já tendo as ideias, já vai influenciando, já vai convencendo, já motiva, as pessoas já vão junto, levanta e daqui a pouco você já tá fazendo junto com ele, né? Porque ele é tão prático que você já tá, daqui a pouco já tá falando com ele. Então ele realmente é um influenciador numa equipe. E eles delegam também com facilidade, mas a gente só tem que tomar cuidado com o fato de, né, de delegar, que é, às vezes eles delegam demais, eles vão delegar também o que eles não gostam de fazer, né? Que são as planilhas, os relatórios, né, aquelas coisas do analítico lá. E só que às vezes eles delegam, mas eles não fazem o acompanhamento dessa equipe. Essa equipe fica solta, ela às vezes acaba não sabendo o que fazer, como fazer e ficam desmotivadas, né? A tomada de decisão que a gente já falou, né? Ele é emocional também, então tem que, às vezes, o meio, né? O ambiente, né? A cultura lá da empresa, ou naquele momento, está exigindo que as pessoas, o lado mais racional para tomar a decisão e pensar um pouquinho mais de tomar uma decisão e não tomar uma decisão no impulso, né? Então, como ele usa muito a intuição, às vezes ele precisa, né, pensar um pouquinho mais para agir e tomar uma decisão. Os pontos de atenção do líder, que é conexão e diálogo. Essa parte, assim, brincadeiras em excessos, né? Eu acho que aconteceu um pouquinho comigo, porque as pessoas davam bastante feedback que eu era mais séria, né? Que às vezes até tinha medo de chegar perto de mim, de ser mais, assim, falar mais de forma mais objetiva, mais direta, tal. E aí eu comecei a desenvolver meu lado influente. Hoje, sim, meu perfil é analítico, estável e influente, né? E eu comecei a fazer mais brincadeiras, mas eu comecei a observar que um certo momento eu fazia muitas brincadeiras em reuniões. E o problema né, um ponto a se desenvolver do influente é esse, às vezes tomar cuidado com excessos de brincadeiras e às vezes em momentos não apropriados, porque você acaba ficando até chato, né? Às vezes você confunde o lado pessoal com o lado profissional, você faz uma brincadeira pessoal no ambiente profissional, então tem que tomar cuidado com isso. Fala muito, sabe aquele líder que fala demais, né, gesticula, tá, né, social, só que ele age pouco, né? Ele tem até iniciativa, mas ele não dá continuidade. E também disciplina, né? Então, como ele tem 1000 ideias, né, 1000 coisas na cabeça dele, ele não se organiza, ele é indisciplinado, então você pode ter aquele funcionário que às vezes chega atrasado, né? Porque ele não tem, não consegue se organizar, ele tem essa dificuldade. Né? Então, às vezes ele tem a tendência à indisciplina. Indisciplina no caso também de prazos, né? Líder, né? A liderança precisa, sempre vai ter prazos para fazer as coisas, né? Então, e líder, que eu falei, indisciplina de horário, chegar atrasado, cadê a liderança, por exemplo, também, né? Então, cuidado com a entrega, ele tem dificuldade de prazos também para entregar relatórios. Então, é um ponto de alerta aí, se for isso que também acontece, né? Não necessariamente, a gente fala que é a tendência de ser dessa forma, tá? A falta de objetividade com a equipe, então você deixa a equipe confusa, né, sobre o que e como fazer também. Então,
você tem que ser mais objetivo, ser mais organizado, até na forma de delegar, como delegar, aquela liberdade que se dá muito também, a equipe, né, vai fazendo de qualquer jeito. Então, a equipe fica muito solta. E isso é ruim porque é um outro ponto de atenção, é a acabativa. Às vezes você dá tantas ideias. Ah, eu tive uma pessoa assim que às vezes sabe que dá tantas ideias, às vezes você fala assim, agora, por onde que eu começo? Não sei. Porque porque é tanta coisa assim que a pessoa fala, que a pessoa, né, é tão enérgica que você fica até confusa mesmo, né? E ela fala tanta coisa e depois às vezes ela não lembra, a pessoa não lembra o que falou. Porque ele também, como ele não é organizado, né, disciplinado, né, não anota, ele fala assim, ah, não, mas eu acho que eu falei isso. Não, não foi aquilo não. Aí ele volta e fala assim, ah, não, mas tá tudo bem. Não vou... E aí o liderado fica assim, ah, tá, gente, não sei, né, não sei nem o começo, meio e fim do que eu tenho que fazer, né. Então, o Vanderlei falando assim, líderes chegando atrasados, liderados faltam. Então, bem por aí mesmo. É, Então é assim, a gente só tem que tomar realmente. Ele pode ser o líder bonzinho, a gente vai ver amanhã, que é o líder estável. Mas o líder influente, ele acaba sendo que os liderados gostam, né? Junto porque ele é sempre animado e ele é tido também como um bonzinho, é, mas assim, é isso, né? Então é aquela equipe que às vezes ela vai ter uma também lentidão para fazer as coisas, ela vai ficar confusa, você não vai entregar as coisas no prazo, vai ser aquela equipe que vai ser cobrada, então você tem que dar um bom direcionamento aí. E um grande risco, né, que tem que tomar cuidado do, da, da conexão e diálogo é realmente perder a medida, né? Você às vezes extrapolar, né, as suas atitudes, as suas ações, né? Então, a gente fala de, às vezes, ser muito amigo do liderado. Aí vem uma pergunta que se faz, né? Ah, mas eu posso ser amigo? Não posso? Tem algum problema? É, acho que tudo depende, né? A nossa mentora deu um exemplo que eu achei bem legal, assim, bem interessante, que realmente é isso que acontece, né? Quando você é líder, às vezes você veio até da própria equipe, né? Você teve uma ascensão de cargo e você tinha os seus amigos. Às vezes você tinha um relacionamento até pessoal. E você vai assumir o cargo de liderança. Só que quando você era amigo dele, você até sabia que às vezes né, o seu colega tinha algumas, né, deficiências, alguns pontos a melhorar, né? Vocês já vêm acompanhando que o líder dava alguns feedbacks que ele precisava se desenvolver, né? Já estava na berlinda, e aí você assume a liderança, e aí você precisa, depois de um tempo, né, demitir essa pessoa. Como que você fica, né? Isso era um amigo que você já tinha um relacionamento desde a equipe. Mas, por exemplo, você é uma pessoa nova que entra na sua equipe. E você começa a ter um relacionamento, você vai ser, padrinho teve neném, você padrinho madrinha do filho dela, né? Dessa minha liderada. E se um dia a empresa chega assim, olha, essa pessoa está com mau desempenho, preciso que você demita. Como que você vai ficar? Então, se você não souber separar, né, o influente não souber separar isso, então é bom não separar o pessoal do profissional. Porque esses momentos, quando a gente é líder, né, ninguém gosta de demitir, ninguém gosta, né, é um momento... Mais que eu já tive que demitir algumas pessoas, né, infelizmente, mas por mais que você sabe que a pessoa teve culpa, né, porque foi baseado em fatos, mas aquele momento do desligamento é difícil, né?
Principalmente quando você sabe que às vezes a pessoa precisa, tal. Então, é só o excesso que a gente, né, o excesso de tudo que tem que tomar cuidado do influente, tá? Mas é uma pessoa, né, realmente voltada para pessoas positivas. A gente fala novamente que a gente precisa buscar o equilíbrio, né? Precisa buscar o autoconhecimento, saber onde estão os nossos gaps, mesmo que a Camila comentou, para o nosso momento atual ou não, né? Porque assim, o mapeamento do perfil, assim, normalmente você é daquele jeito, né? Você pode só mudar, inverter, né? Às vezes a sequência do seu perfil lá, né? Se deu o que eu falei, né? Dominante influente, vai dar influente dominante, ou entra outro no meio, mas um sempre está predominando. Mas é interessante para você se desenvolver para o seu momento atual, né? Então, de repente, você está recebendo feedback. Um dos grandes problemas o influente, por exemplo, ele, como ele não tem as acabativas, ele vai, né, falando, ele deixa a equipe muito solta, ele tem esse problema de dar feedback também, né? Porque é tanta coisa ao mesmo tempo que a equipe fica perdida. Então, a gente tem que dar feedback, né? É um ponto a ser desenvolvido. E aí a gente tem que ver assim, a empresa está me cobrando o quê? Né? Onde que eu preciso melhorar? Eu vou fazer o mapeamento do perfil, vou ver o que vai dar. Aí a gente faz essa autoanálise junto desse perfil e ver assim, isso faz sentido para você ou não? Esse ponto, esse gap, ou como o meio te viu, faz sentido para você ou não? Né? Você realmente se vê assim ou não, né? E aí partir para um plano de desenvolvimento. Isso que é interessante, que eu acho que é o melhor desse mapeamento. Não adianta fazer um mapeamento por fazer. Precisa ter um objetivo, né? Ou uma ascensão de cargo, ou você está recebendo feedbacks, né? Só que assim, o feedback às vezes a gente recebe, tem isso também, aqueles feedbacks genéricos, né? Que é um pouco do perfil do influente, assim. Ele é muito generalista. Então, se você não sabe, mas é uma dificuldade do líder, né? Não é fácil dar feedback. Ele não consegue se basear em fatos, dar exemplos, né, com base em fatos. Então, aquele feedback genérico, você não sabe nem para, né? Você não está indo bem no seu trabalho. Tá, mas não bem aonde? Às vezes ele não tem, é que ele precisa dar feedback, então ele fala alguma coisa, mas ele não tem nem exemplos para dar, então você não sabe nem onde está se desenvolvendo. Mas pode até estar acontecendo que você não está indo bem no seu trabalho, então você pode ir atrás de um mapeamento de perfil para ver, né, fazer análise, faz o feedback com todo mundo, e aí mostra para o chefe, né? É, então, também Cássia, só não. Desculpa, é Cas veterinária, mas eu não sei se é Camila, acho que é Camila, né? Difícil dar feedback e a pessoa levar para o lado pessoal também. Também, isso normalmente é o que mais acontece, né? De levar para o lado pessoal, Cassandra. Ai, desculpa. É, e para o lado pessoal. Então, assim, a gente tem que. Por isso que o feedback, quem dá, o líder que dá feedback, tem que estudar bastante, tem que se basear em fatos, não falar no eu, né? Falar, né? Se for com base em fatos, e a gente mesmo, talvez, às vezes a tendência do líder, às vezes a gente se pega, a gente colocando o nosso sentimento, né? Então, às vezes acaba ficando pessoal. Então, tem algumas técnicas para se trabalhar o feedback, tá bom? O feedback é um tema que eu gosto bastante. E as pessoas não vão muito atrás desse tema, os líderes principalmente. Mas eu acho que é tão importante. Bom, sobre o perfil, o influente, conexão e diálogo, era isso que eu tinha que falar hoje. Não sei se vocês querem, né,
fazer alguma outra pergunta. Não sei, desculpa, eu falei se passou alguma pergunta aqui, o que fica em cima da apresentação, às vezes eu não consigo ler. Aí vocês podem me chamar no inbox, tá? Amanhã, então, a gente vai estar falando sobre liderança por consenso e orientação, que é o perfil estável, que é o planejador, né? Que é aquele que é o perfil do fazer junto. Então, a gente vai estar falando, é o quarto e último, aí a gente encerra a nossa série. E aí eu vou fazer também vou oferecer, né, algo, como que eu falo? Eu vou dar um presente, não um presente, mas eu vou oferecer vou dar um presente para vocês, né, para quem fechar um mapeamento de perfil. Então, quem se interessar, então convidem também os amigos para participarem da live de amanhã, que vai ser, eu vou falar amanhã na live, tá bom? Então, é um presente para quem está acompanhando aí as minhas lives também, tá? Então, eu vou falar sobre consenso e orientação, tá bom? Então, aqui tem meu telefone. Se alguém... Olha, até agora que eu tô com a mesma blusinha. Aqui tem meu telefone. E se alguém quiser me chamar também para conversar, tirar mais alguma dúvida, Silvia, eu não entendi esse ponto, eu acho que sou assim, como que é? O que eu preciso fazer? Então aí vocês podem me chamar, tá? A gente conversa mais um pouquinho. Não dá para falar todos os detalhes numa live, que é muita coisa, né? Senão fica muito... tem muita coisa para falar de cada perfil, mas é só para vocês irem se identificando, dando um gostinho de quero mais, né? E vale muito a pena, para quem é líder, vale muito a pena. E mesmo quem já fez uma análise, um mapeamento de perfil há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, é o que eu estava falando com a Camila. Às vezes vale a pena fazer novamente, porque às vezes você participou de um plano de desenvolvimento e o seu perfil pode ter mudado, né? Então é interessante você saber, será que mudou? Às vezes você buscou algo, né? A empresa, você participou de um curso, de um plano de desenvolvimento, você colocou algumas ações em prática e aí o seu perfil também pode ter mudado, né? Muda um pouco, às vezes, é o que eu falei do meu dominante. Eu não fiz, mas eu acho que ia ser dominante lá 10 anos atrás, provavelmente ia ser o dominante, ia ser o primeiro. Tá bom? Então amanhã eu espero vocês com um presente aí para os meus seguidores, né? Que vai ser para quem se interessar pelo mapeamento de perfil, que vai ser bem... Tô bolando algo bem legal aí para vocês. Tá bom? Então pode chamar os colegas também para participar da live amanhã nesse horário. Beijo, obrigada a todo mundo. Desculpa se eu não vi os comentários, mas me chame, Maurício, Camila, Marcelo, André. Nossa, quanta gente legal. Obrigada, viu? Espero que eu tenha agregado. Vanderlei, a Flávia, a Jana. Espero que eu tenha agregado aí, contribuído um pouquinho com vocês. E a gente se vê amanhã. Beijo.